Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Mário André e nessa nossa aula de hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de resolução de problemas numéricos, que é um assunto voltado para o concurso da PM do Paraná e também agora da Polícia Civil também do Paraná, beleza? Nesse terceiro exemplo, o que acontece? Eu vou trabalhar com vocês aqui alguns exercícios voltados única e exclusivamente para a teoria das operações matemáticas básicas. Lembrando que essas teorias tratam-se de adição, subtração, multiplicação e divisão. Belezinha? Vamos ao primeiro exemplo aqui então. Reparem, a diferença de dois números é 42 e a soma desses números é 5 vezes o menor deles. Qual é o maior desses números? Bem, como eu não sei quais são os números, eu vou chamá-los de A e de B. Logo, então, eu já sei que, de acordo com a primeira informação, que a diferença entre eles é 42. Atenção, como eu coloquei A menos B igual a 42, automaticamente eu estou informando que o valor de A é o maior deles. Até porque o resultado dessa subtração é positivo. Belezinha? Próximo. A soma desses números é 5 vezes o menor. Então, reparem, vou colocar aqui outra cor. A soma desses números é 5 vezes o menor deles. Então, eu tenho aqui que A mais B é igual a 5B. Como eu havia falado antes, o B é o menor dos números. Eu vou fazer uma pequena troca aqui, olha só. Eu vou deixar, aliás, o A sozinho no primeiro membro e passar esse B, que aqui é positivo, negativo ao segundo membro. Logo, então, 5B menos B, eu sei que A é igual a 4B. O que acontece agora? Como eu já sei que o valor desse A é igual a 4B, eu vou voltar aqui para a subtração e substituir esse A justamente por 4B, beleza? Então, teremos o seguinte, olha lá, 4B menos B é igual a 42, ok? 4B menos B, nós temos como resultado igual a 3B. Logo, então, 3B é igual a 42. Atenção que por falta de espaço, eu vou continuar aqui do lado, beleza? Então, vamos lá. Se 3B é igual a 42, o que acontece? Esse 3 que acompanha o B passará ao segundo membro dividindo. E aí, como é que vai ficar? Bem, 42 você pode pensar que é igual a 30 mais 12. E dividindo 30 por 3 é 10, 12 por 3 é 4. Logo, então, B é igual a 14. Mas, atenção, a questão quer saber qual é o valor do maior deles. O maior deles nós já definimos que é a letra A. Então, eu coloquei aqui, reparem que A é igual a 4B. Antes a gente não sabia, mas agora nós sabemos que o valor de B é igual a 14. Portanto, A é igual a 4 vezes 14. Sendo assim, o valor de A é igual a quem? Bem, multiplicando 14 vezes 4, o nosso resultado é igual a 56, que é o resultado desse nosso exemplo, que é, na verdade, a resposta correta desse primeiro exemplo. Bacaninha, pessoal? Vamos ao próximo exemplo, então. Então, pessoal, no exemplo 2, vamos aqui à nossa leitura. Olha só. Em uma subtração, a soma dos seus três elementos é 142. Se a soma do minuendo com o subtraindo é 100, ache a diferença. Atenção, moçada. Nós temos minuendo menos subtraindo, onde esse resultado é igual a diferença ou resto, tá? Então, são esses os três elementos que compõem uma subtração qualquer, tá bom?
Pela obviedade, eu vou chamar cada um deles pela letra inicial de cada palavra. Então, o que acontece? Em qualquer subtração, atenção, em qualquer subtração, a soma do minuendo com o subtraendo com a diferença, ou o resto, tanto faz, sempre é igual ao dobro do minuendo. Como assim, professor? Não entendi. Aqui, reparem comigo. Deixa eu pegar aqui um exemplo bem bacana. Se eu pegar 8 menos 3, é igual a 5, beleza? Então vamos lá. 8 mais 3 mais 5 é igual a 16. E 16 é justamente 2 vezes 8, que é o minuendo. Então, como é que eu posso dizer? Essa regra, ela cabe em toda e qualquer subtração. Bacana? Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no seguinte, que eu já sei que a soma dos 3 elementos é 142. E a soma dos 3 elementos sempre é igual ao dobro do minuendo. Então vamos lá. Então nós temos que o dobro do minuendo é 142. Bacana. Automaticamente, esse 2 que acompanha o M passará dividindo. Logo então, o minuendo é igual a quem? A metade de 142, cujo resultado é igual a 71. Beleza? Nós já achamos aqui o minuendo. O que falta achar ainda? Vamos lá. Sabendo que a soma do minuendo com o subtraindo é 100, opa! Se eu sei então que, atenção, que minuendo mais subtraindo é igual a 100, e nós acabamos de achar que o minuendo vale 71, logo então, o subtraindo é igual a 100 menos 71, cujo resultado é igual a 29. Beleza? Então, nós já temos aqui o valor do minuendo e o valor do subtraindo. A questão pede o quê? A questão quer que a gente determine a diferença. O que é a diferença? É justamente a subtração entre o minuendo e o subtraendo. Portanto, vou colocar bem aqui, ó. Diferença é igual a 71 menos 29, onde, ao resolvermos essa subtração, o resultado nos dá igual a 42. Com isso, a gente finaliza a nossa questão e também acabamos aqui o nosso segundo exemplo, onde você repara, pessoal, que é importante que você saiba as regras ou as propriedades básicas da subtração. Bacaninha? Vamos ao nosso próximo exemplo, então. Então, pessoal, nesse exemplo 3, atenção aqui para o texto, olha só. O produto de 2 números é 720. Opa! Quando a questão trata de produto, saiba que isso aqui é multiplicação. Como nós não sabemos quais são os números, eu vou chamá-los de A e de B. Logo, então, A vezes B é igual a 720, que é justamente essa primeira informação que a questão me deu. Bacana? Vamos continuar. Se adicionarmos 6 a um dos fatores, o produto será 816. Atenção, galera! Adicionar tem ideia de adição, de soma. Então, eu vou pegar, por exemplo, então, o fator A. Mas, professor, peraí. O que é fator? Fator, pessoal, é cada elemento que compõe uma multiplicação. Então, se aqui eu digo que A vezes B é igual a 720, é porque a multiplicação dos fatores A e B nos dá como resultado 720. Belezinha? Ok. Então, eu estou adicionando 6 unidades ao fator A, que eu não sei quem é, tá bom? E multiplicado por B, o resultado passará a ser 816. Agora a questão quer saber o seguinte: qual é o outro fator? Opa,
Quem é esse outro fator? Bem, se eu estou adicionando 6 unidades ao fator A, pessoal, automaticamente a questão quer saber o valor, tá certo? Do fator B. Bacana? Vamos partir daqui então. Reparem. Como nós temos aqui uma multiplicação de um valor, de um fator, né, por um parênteses, automaticamente esse fator B irá multiplicar cada elemento pertencente a esses parênteses. Então veja, A vezes B, eu vou ter AB, mais 6 vezes B, onde nós teremos 6B, tudo isso igual a 816. E atenção aqui para este bichinho. Quando eu tenho AB, ou seja, quando você tem duas letras lado a lado, embora não apareça, saiba que entre elas existe uma multiplicação. E daí? E daí que essa multiplicação, nós já sabemos o resultado. A questão informou que é 720. Então eu vou substituir. Então nós teremos, olha lá, 720 mais 6B, que é igual a 816. Como eu tenho aqui uma equação onde eu tenho que achar o valor de B, que é justamente o que a questão está nos pedindo, vamos continuar. Então, olha lá, 6B é igual a 816, atenção. Esse 720, que aqui é positivo, passará ao segundo membro na forma negativa. E a resolução dessa subtração, pessoal, nos dá como resultado igual a 96. Beleza, mas como nós queremos achar o valor do B, atenção, esse 6 que acompanha o B passará dividindo. 96 é a mesma coisa do que 60 mais 36. Então vai ficar como resultado de B o valor igual a 16, que é justamente o resultado desse nosso exemplo, tá bom? Com isso, então, a gente finaliza mais um exemplo de resolução de problemas numéricos, onde eu estou aplicando na teoria das operações matemáticas básicas. Vamos ao nosso próximo exemplo, pessoal. Beleza, pessoal? Vamos aqui ao nosso próximo exemplo, que diz o seguinte, olha só. A soma do dividendo com o divisor de uma divisão inexata, atenção para essa palavra inexata. Isso quer dizer que existe resto e ele é diferente de zero. É 31 vezes o resto e a diferença entre eles é 21 vezes o mesmo resto. Qual é o quociente dessa divisão? Primeira coisa, vamos aqui, olha só. Eu tenho dividendo, que é dividido por um divisor. Essa divisão, ela me dá como resultado um quociente e sobra-se o resto. Mas vai sempre sobrar um resto? Não. Quando o resto for igual a zero, isso quer dizer então que essa divisão ela é exata. Bacana? Ok. Partindo daqui, então temos o seguinte. Eu tenho que A dividido por B, eu não sei quanto vale A e muito menos quanto vale B. Essa divisão me dá um quociente e um resto. Aqui nesse exemplo, pessoal, o resto ele não é igual a zero, até porque pelo texto aqui, pela redação do texto da questão, aqui está dizendo que a divisão ela é inexata, ou seja, existe um resto e ele é diferente de zero. Beleza. Partindo daqui, moçada, o que acontece? Nós temos o chamado teorema fundamental da divisão, que me diz o seguinte: esse dividendo, ele sempre será igual à multiplicação do divisor com o quociente, e essa multiplicação deverá ser somada com o resto. Então, esse teorema, ele existe e sempre será verdadeiro, beleza? Ok, vamos agora aqui, olha só. A soma do dividendo com o divisor, então, a soma de A com B,
é 31 vezes o resto. Então, é 31R. Ok. E a diferença entre eles, então, nós temos que A menos B é igual a 21R. Então, daqui, pessoal, você já repara que nós temos um sisteminha, beleza? Onde, se eu resolver aqui a adição entre essas duas equações, reparem, B com menos B, zera. A mais A, eu tenho que 2A é igual a quem? 31 mais 21 é igual a 52R. Logo, então, o valor de A aqui, pessoal, se eu dividir toda a equação por 2, reparem, eu tenho que A é igual a 26R. Beleza? Ok. Se eu sei, vamos partir daqui agora, olha só. Se nós sabemos que A mais B é igual a 31R e nós acabamos de descobrir que o valor do A equivale a 26R, então eu vou ter o seguinte: 26R mais B é igual a 31R, ok? Então, B vai ser igual a 31R menos 21R, onde B é igual a 5R. Então, nós já temos aqui os valores de A e de B. O que a gente vai fazer agora? Eu vou voltar aqui para essa primeira equação, onde o A é igual a B vezes Q mais R. Atenção então, olha só. O A, que vale 26R, é igual a B, que vale 5R, vezes o Q mais R. Beleza? Então vejamos. Organizando aqui essa equação, o que acontece? Esse R passará para cá, trocando o sinal. Então, nós teremos que 5R vezes Q é igual a 25R, tá? Organizando aqui a nossa equação, nós achamos essa nova equação. Beleza. E daí? E daí que, como nós queremos achar o valor do quociente, o que acontece? Esse 5R que o acompanha passará dividindo. Então, veja, o quociente vai ser igual a 25R dividido por 5R. Opa! Se eu tenho uma divisão onde nessa divisão me aparecem letras iguais, a gente pode cancelá-las. Não só pode, como deve, né? Até porque ficará bem mais fácil a nossa resolução. Então, reparem que o nosso quociente aqui, ele se resume a quem? Ele se resume à divisão de 25 por 5, onde o resultado dessa divisão é igual a 5. Ou seja, a nossa resposta, já que a questão quer saber, reparem, o quociente da divisão, logo então, o quociente dessa divisão é igual a 5. Com isso, a gente responde mais uma atividade e mais um exemplo de resolução de problemas numéricos com a teoria das operações matemáticas. Beleza, pessoal? Vamos aqui ao nosso próximo e último exemplo. Beleza? Então, moçada, vamos aqui ao nosso último exemplo dessa nossa aula de resolução de problemas numéricos voltada para a teoria das operações matemáticas. Vejamos. A soma de dois números é 930. Opa! Logo então, eu já sei que A mais B é igual a 930. Beleza. E a sua divisão dá 17 como quociente e o resto o maior possível. Então veja, se eu divido A por B, eu tenho 17 como quociente e atenção, o que é o resto ser o maior possível? Vou até marcar aqui, ó, sublinhando aqui essa parte. Gente, quando a questão fala em resto ser o maior possível, essa condição só existe quando o resto possuir uma unidade a menos que o divisor. E aqui na nossa divisão, repare que o divisor
é justamente o número b. Então eu vou ter que o resto é igual a b menos 1. Beleza? Tendo isso aqui em mãos, o que acontece? Utilizando o teorema fundamental da divisão, a gente pode reescrever essa divisão. De que maneira? Veja bem, isso é verdade quando o dividendo é igual à multiplicação do quociente pelo divisor, 17 vezes b é 17b, e aí a gente soma com o resto que vale b menos 1. Opa! Como nós temos aqui dois elementos semelhantes, eu vou resolver a adição entre eles. Então veja, 17b mais b teremos 18b, menos 1, que é justamente o valor de A. Bacana? Ok, a questão quer saber a diferença entre os números, mas para que a gente possa determinar essa diferença, eu tenho que saber o valor numérico de cada um deles. Então vejamos. Pegando aqui dessa soma, eu tenho que A mais B é igual a 930. Opa! Uma equação com duas variáveis diferentes, a gente não tem como resolver. Até porque nós podemos ter infinitas possibilidades. Mas, como eu sei que o valor do A, que é justamente esse A aqui, é 18b menos 1, eu vou substituí-lo por essa expressão. Então, veja, eu tenho 18b menos 1 mais b igual a 930. Beleza? Só refazer aqui o 9 que ficou feio, né? Igual a 930. Então, vejamos. 18b mais b me dá 19b. Esse 1 que aqui é negativo passará ao segundo membro de forma positiva. Logo, então, 930 mais 1, 931. Como eu quero achar o valor do b, pessoal, o que acontece? Esse 19 que o acompanha passará ao segundo membro dividindo. E esta divisão me dá como resultado de b igual a 49. Ok. Mas ainda falta achar o valor do a. E aí, nesse caso, eu vou trabalhar novamente com essa adição. Onde, se eu sei que a mais b é igual a 930 e, além disso, eu sei que o b é igual a 49, automaticamente o valor do a é igual a 930 menos 49, onde esta subtração é igual a 881. Logo, pessoal, nós já achamos o valor do a e já achamos o valor do b, mas não é isso que a questão quer saber. A questão quer saber a diferença entre esses números. Então, vamos lá. A diferença é a subtração. Então, o a menos b é igual a quem? É igual a 881 menos 49, onde o resultado dessa subtração ou dessa diferença é igual a 832. Com isso, então, a gente resolve a questão, finalizando-a, automaticamente também finalizando aqui a nossa aula. Beleza, pessoal? Lembrando que nessa aula eu trabalhei com vocês 5 exemplos de aplicação da resolução de problemas numéricos utilizando a teoria das operações matemáticas. Espero que você tenha gostado dessa aula. Em caso positivo, dê um curtir, compartilhe o link com seus amigos em suas redes sociais e, se possível for, inscreva-se no nosso canal. Valeu, pessoal! Até a próxima!